Reivindicações de territórios disputados por duas ou mais nações, por vezes, acabam estourando em conflitos. É próximo ali ao que vemos ocorrer na Ucrânia, onde a invasão russa agora quer agregar territórios. Mas você sabia que, apesar de não haver processos internacionais questionando a soberania brasileira em nenhum local, nem reclamações formais de outros países, o Google Earth e o Google Maps consideram 4 territórios do Brasil como em disputa com a Bolívia e o Uruguai? É isso mesmo. O poderoso conglomerado tecnológico multinacional aponta 4 espaços onde a soberania brasileira não é certa. Seria um erro ou uma interferência sorrateira e absurda em assuntos de países soberanos por parte de uma empresa norte-americana? Seria uma amostra de campanhas de desestabilização contra a soberania nacional? Ou apenas um equívoco? Bem-vindo ao Notas de Preparação, quadro aqui do Missão Carcará, onde eu trago notícias sobre uma perspectiva sobrevivencialista antecipando problemas. Sou Matheus Carcará, jornalista com mais de 20 anos de coberturas de conflitos e tragédias. Ao final, confira as notas de preparação, onde eu publico diariamente nas minhas redes sociais do Missão Carcará. Não chega a ser uma novidade para muitas pessoas que o Uruguai e o Brasil chegaram a discutir o problema de soberania de duas áreas na década de 1940, sobre fronteiras que eram traçadas em acordos de século XIX e que nunca mais se falou nisso. Contudo, não há um pedido formal uruguaio, nem nunca muito teve um processo em um tribunal internacional para isso. Ao verificar essas áreas no Google Earth, me surpreendi em ver que a plataforma de mapeamento por satélite considerou essas duas áreas como uma disputa aberta, apesar de formalmente pertencerem ao Rio Grande do Sul. Sabe que outro lugar aparece assim? É a Crimeia. Foi invadida e anexada por uma invasão russa em 2014. Temos duas Crimeias então no Brasil? No Google Maps, os locais aparecem com limites tracejados, o que também enseja dúvidas sobre a quem eles pertencem afinal. Uma das instâncias internacionais às quais os países recorrem para resolver questões territoriais é a Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, que não foi acionada para nenhum desses casos. Contudo, várias petições lá também não são muito levadas em consideração e várias disputas permanecem, ainda que com pareceres da Corte já tendo sido dados. Bom, então vamos observar aqui esses locais em disputa. O primeiro deles é o Rincão Artigace e Manuel Fialho, que fica aqui no sul do Brasil. Vamos até lá, viajando até lá, você vê entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Tem esse pequeno local e quando você observa ele fica vermelho, mostrando que ele é diferente das fronteiras reconhecidas que estão em amarelo, por se tratar de uma área que, ao ver do Google Earth, está em disputa. Logo aqui, a vila de Tomás Albornoz, bem ao sul, uma pequena vila, mas que é considerada Brasil, ainda está no Brasil. Você vê que ao longo de muito tempo ela mudou, tem aqui no centro algumas caixas d'água e foi se desenvolvendo, não se desenvolveu muito com o passar dos anos, é bem pequena, uma área rural, tradicional ali da região. E também temos a ilha que é chamada, curiosamente, de Ilha Brasileira. Mas olha só como é a definição das margens da Ilha Brasileira. Olha ali em vermelho aqui. Ela fica dentro do Rio Uruguai com o Rio Quaraí. Também estado do Rio Grande do Sul. Mas, para o Google Earth, ela aparece em vermelho. Mais uma vez, um sinal de que estaria em disputa. Olha só quem também aparece em vermelho, se a gente for olhar, para ver em que nível estão enquadrados esses territórios brasileiros. Olha aqui, a Crimeia, invadida em 2014 pelos russos, lá na Ucrânia, e tida também como contestada, né? Apesar de que existem acordos que dizem que nenhum território tomado à força pode ser anexado a um país. E o mesmo que vimos ocorrendo entre o Brasil e o Uruguai também ocorre em duas ilhas amazônicas que estão entre o Brasil e a Bolívia, no rio Mamoré, que é um importante afluente do rio Madeira. As duas
estão consideradas em disputa pela plataforma de mapeamento por satélite do Google Earth, mas são consideradas bolivianas já pelo Google Maps, né, pertencentes a Guairamirim e a outra em Guajará-Mirim, uma no Brasil e a outra na Bolívia. Do Rio Madeira, a gente vai vendo aqui essa ilha, também é tida pelo Google Earth como uma ilha em disputa. Aqui desse lado é o Brasil, lado direito, do lado esquerdo é a Bolívia. E para o Google Maps, aqui é considerado Bolívia. Outra, bem próxima, é a que divide os dois municípios de Guajará-Mirim e de Guaiara-Mirim. Também é tido como boliviano pelo Google Maps, mas para o Google Earth está entre disputa nos dois países. E é algo interessante porque você vai vendo, está em disputa, né? Aí se a gente vai correndo o ano, enquanto acontecem essas disputas, olha que interessante, a ilha vai mudando, aparecem uns sulcos na mata, a gente sabe que ali é uma região amazônica muito valorizada. De repente essa mata aqui do lado boliviano vai desaparecendo, o buraco que tinha aqui vai crescendo, você vê que vai crescendo bem, vai crescendo mais. Em pouco tempo, o que a gente tem é uma ilha que vai sendo, tá vendo, desmatada, e enquanto não se souber a quem ela pertence, também não dá para saber quem é que vai reivindicar, né, quem vai fiscalizar. Aqui você já vê que já abriu no meio, e vai fiscalizar essa retirada de madeira. Bom, o que nós vamos decidir isso ainda não sei. Encaminhei um pedido de respostas para o Google e também para os representantes diplomáticos do Brasil, do Uruguai e da Bolívia. Vejamos o que nos dirão em retorno a essa questão. E fique agora com as notas de preparação. O estudo da Universidade de São Paulo desenvolveu um novo antifúngico promissor que pode combater os fungos resistentes. A droga, chamada de brilacidina, é uma combinação de dois antifúngicos tradicionais que mostrou eficácia contra cepas resistentes e contra os superfungos. Os testes clínicos em humanos ainda estão em andamento, mas os resultados preliminares parecem promissores. Se a brilacidina for aprovada para o uso humano, poderá representar uma nova esperança. Mais no Missão Carcará. O Ministério da Saúde divulga um estudo que mostra que 41% dos brasileiros cozinham em casa diariamente. O estudo também mostrou que o delivery e os alimentos requentados podem trazer riscos à saúde. O reaquecimento inadequado dos alimentos não elimina as bactérias patogênicas que podem causar intoxicação alimentar. Para evitar problemas, é importante cozinhar os alimentos em casa e requentá-los corretamente. As refeições em casa são mais seguras e saudáveis do que as de delivery. Além disso, elas são mais econômicas, mas você vê no Missão Carcará. Comprar itens de higiene pessoal a granel pode gerar economia de até 20%, além de reforçar os seus estoques. As compras em grande quantidade economizam dinheiro, e principalmente itens de higiene pessoal como papéis higiênicos, lenços umedecidos, absorventes e outros podem ser comprados a granel. A grande quantidade é possível aproveitar descontos e economizar no longo prazo. Além disso, é possível garantir o estoque para situações de emergência. O estudo foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sempre os seus estoques, mas no Missão Carcará. Mudanças climáticas estão afetando o Nordeste do Brasil de forma mais intensa do que outras regiões do país. A redução da vazão dos rios e o aumento dos eventos climáticos extremos estão causando impactos negativos na saúde e no bem-estar da população nordestina. A população em situação de pobreza é a mais vulnerável aos efeitos da mudança climática. As comunidades ribeirinhas, por exemplo, estão sendo afetadas pela redução da vazão dos rios, que prejudica o abastecimento de água e a pesca. As autoridades públicas devem propor ações de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Mas no Missão Carcará. A produção do hidrogênio verde é uma das principais apostas para a transição energética brasileira. O hidrogênio verde é produzido a partir das fontes renováveis de energia, como a energia solar e a eólica. O Brasil tem vastos recursos naturais para a produção do hidrogênio verde. O país é o quinto maior produtor de energia solar do mundo e o segundo maior de energia eólica. A produção de hidrogênio verde ainda enfrenta desafios técnicos, como o alto consumo de energia no processo de produção. No entanto, o Brasil tem potencial para ser líder na produção desse hidrogênio. Mas Missão Carcará.